Olá pessoal do Cursinho Municipal Professor José Bispo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal, da disciplina de História Geral. Gostaria de convidá-los a assistir mais uma aula dessa série que nós iniciamos com a Idade Moderna. E hoje o assunto a ser abordado é o absolutismo monárquico, também conhecido como Antigo Regime ou Estado Moderno. Portanto, toda vez que vocês ouvirem o termo ou lerem o termo Antigo Regime ou Estado Moderno, esses termos reportam ao absolutismo monárquico, que tem como grandes características, primeiramente, um Estado despótico. O Enem, pessoal, em certa prova, alguns anos atrás, cobrou o termo despotismo na prova de humanas. O que significava o termo despotismo? Muitos alunos caíram no erro primário de acreditar que despotismo, eles confundiram, né? Era nomeação, consistia na nomeação de parentes para cargos públicos. Na verdade, essa prática não é despotismo, é nepotismo. Despotismo é governo autoritário. Um déspota é um rei tirano, é um rei centralizador, é um rei autoritário. E era assim durante o absolutismo monárquico, um Estado despótico, um Estado autoritário, sem quaisquer limites institucionais. Ou seja, o rei era a própria lei. Ele criava, modificava e revogava as leis conforme sua conveniência. Revogar é anular, né? Então, se você pegar a frase símbolo do maior rei absolutista de todos os tempos, Luís XIV, o rei Sol francês, ele legitimou, ele limitou seu governo a uma única frase, muito conhecida no mundo todo: o Estado sou eu. Ou seja, o rei estava acima de todos, ele estava acima da lei, ele era a própria lei, ele era um Estado personificado. Todos deviam obediência ao rei e deveriam aceitar todas as suas decisões, muitas delas arbitrárias, autoritárias, caracterizado pela centralização dos poderes. O rei não tinha limites constitucionais, ele centralizava todo o poder em suas mãos. Daí o termo absolutismo, o poder absoluto concentrado nas mãos de um único homem, o monarca. Outra característica do Estado moderno, do Estado absolutista, foi o mercantilismo. O mercantilismo esteve no campo econômico em parceria com o absolutismo no campo político. Sempre que o aluno me pergunta: professor, qual o sistema político e qual o sistema econômico da Idade Moderna? No campo político, absolutismo. No campo econômico, mercantilismo, que consiste na primeira fase do capitalismo, o capitalismo comercial. Mercantilismo vem de mercantilidade, de comércio. Então, a primeira fase do capitalismo é o capitalismo comercial, o mercantilismo. O mercantilismo foi o sistema econômico adotado pelos reis absolutistas na Europa na Idade Moderna. E o mercantilismo tinha como características, primeiro, intervenção do Estado na economia. Ou seja, o rei ele intervia na economia, ele ditava as regras, ele criava as cargas tributárias, ele definiu que o país deveria priorizar na sua produção, ele definiu que o país deveria exportar, importar, ou seja, intervencionismo estatal na economia era a primeira grande característica do sistema econômico mercantilista. A segunda característica do mercantilismo era o protecionismo alfandegário. Os reis, geralmente, eles protegiam sua economia, tentando exportar mais, vender mais para o exterior e importar menos, comprar menos. E qual era essa ideia protecionista? De tentar vender mais do que comprar, exportar mais do que importar. Obter a terceira característica do mercantilismo, uma balança comercial favorável, uma balança comercial com superávit, onde os lucros fossem maiores que os débitos, os prejuízos. Quando a balança comercial ela é favorável, ela é positiva, a gente chama de superávit. Quando ela é deficitária, ela é negativa, a gente chama de déficit. Então, geralmente os reis eles procuravam ter uma balança comercial superavitária, ou seja, positiva. E como é que se adquiria isso? Procurando exportar mais produtos, vender mais do que comprar, do que importar. Outra característica do mercantilismo foi a criação de pactos coloniais, o exclusivismo comercial. Os países europeus começaram a explorar colônias na América e com essas colônias estabeleciam um pacto.
Vamos dar o exemplo de Portugal em relação ao Brasil. Portugal era a nossa metrópole europeia, o Brasil fazia o papel de colônia, e havia entre os dois um pacto, o pacto colonial. O que é que estabelecia esse pacto? O Brasil produzia apenas o que Portugal determinava. O Brasil só podia comprar e vender produtos diretamente de Portugal, então havia um exclusivismo comercial, um pacto entre a metrópole e a colônia. E, finalmente, a última característica do mercantilismo foi o metalismo. Os países europeus procuravam guardar, armazenar metais preciosos. Por isso que Portugal e Espanha começaram uma caçada a minas, a reservas de ouro e prata aqui na América. O ouro e a prata era para suprir os tesouros desses dois países, numa característica do mercantilismo, o metalismo. Tudo bem? Terceira característica do absolutismo monárquico era a concessão de privilégios a alguns setores sociais. Geralmente, os reis absolutistas, ele concedia privilégios para as classes que o apoiavam. Dentre eles, a nobreza, que era a aristocracia rural, a burguesia, que era a classe de comerciantes, e o clero, né, que era a Igreja Católica. Geralmente, esses grupos tinham muitos privilégios em relação aos reis. A nobreza e o clero, por exemplo, dentre seus privilégios, tinham um importantíssimo, a isenção de impostos. Membros da nobreza e do clero não pagavam impostos. O rei anistiava, perdoava o pagamento, porque eram classes próximas dele. Outra característica do absolutismo, a autonomia para inferir em assuntos religiosos. Era muito comum os reis interferirem na igreja. Um dos reis absolutistas europeus, um grande rei absolutista inglês, Henrique VIII, ele criou uma religião própria no seu país, rompeu com a Igreja Católica e criou o anglicanismo, estabelecendo essa religião como a religião oficial do Estado inglês e passando a perseguir todos que não professassem a religião criada por ele, o anglicanismo. Então era muito comum os reis criarem religiões, entrarem em atritos com a igreja ou se aliarem à igreja. Outra característica do absolutismo era a monarquia hereditária, através de dinastias. Você sabe que o poder hereditário é aquele que vai passando de pai para filho, de geração em geração. Uma família assume o poder e o poder vai passando na família. Essas famílias são chamadas de dinastias. Grandes dinastias francesas que governaram o país no regime absolutista. A dinastia Valois e a dinastia Bourbon. Dinastias inglesas, professor, que governaram no absolutismo. A dinastia dos Tudor e, em seguida, a dinastia dos Stuart. Então, geralmente eram famílias que se sucediam por séculos no poder em caráter hereditário. O poder, o trono vai passando de pai para filho, de geração em geração. Vamos para os 3 teóricos defensores dessa prática absolutista. 3 intelectuais europeus defendiam o absolutismo monárquico. Foram eles: Nicolau Maquiavel. Maquiavel era italiano, era renascentista, era escritor do Renascimento. Escreveu a obra O Príncipe, que é para muitos considerado uma bíblia da política. Um livro muito lido até hoje, um manual de política moderna. Na obra O Príncipe, Maquiavel defende o absolutismo monárquico. E ele, em todo momento na obra, diz que o grande objetivo de um rei é chegar e se manter no poder. É famosa a frase, os fins justificam os meios. A frase célebre da obra O Príncipe. Segundo essa frase, se o rei, se o príncipe, o monarca tem um objetivo, qualquer forma, qualquer meio que ele realizar para chegar a esse objetivo, ele é válido. Os fins justificam os meios. Qualquer meio é justificado para você atingir uma finalidade. Isso para o rei. Thomas Hobbes foi outro intelectual que defendeu o absolutismo monárquico. Thomas Hobbes era escritor inglês e escreveu a obra Leviatã. Nessa obra, ele idealiza uma sociedade caótica com a seguinte frase: o homem é o lobo do próprio homem. Então, para Thomas Hobbes, o homem ele vive em estado de guerra, se matando uns contra os outros. Isso, apenas um Estado autoritário, apenas um rei absolutista que concentra os poderes seria respeitado e colocaria ordem nessa sociedade caótica. Então, Leviatã, o título, Leviatã, na verdade, remete a um monstro da mitologia romana. Leviatã é um monstro que provoca o caos quando ele aparece. Então, a ideia de pegar esse monstro e transformar no título da obra, Leviatã. Ou seja, uma sociedade caótica
onde o homem ele é naturalmente ruim, o homem é o lobo do próprio homem, ele vive em estado de se matando, de disputas, e apenas um Estado centralizado, apenas um governo absolutista que pode pôr ordem nessa sociedade caótica e pode controlar o ímpeto dos homens. E o terceiro teórico absolutista foi Jacques Bossuet. Jacques Bossuet era bispo da Igreja Católica Francesa e escreveu a obra política resultante da Sagrada Escritura, onde ele defende a teoria do direito divino dos reis. Ou seja, para Bossuet, quando o rei agia, ele estava representando a vontade de Deus. O rei era o próprio Deus na terra. Isso remete muito aos faraós egípcios. Então, segundo a ideia de Jacques Bossuet, a população deveria aceitar tudo que viesse do rei, porque ele estava agindo em nome de Deus. Ok? Então, esses são os três teóricos absolutistas, defendiam esse Estado moderno, esse Estado centralizado. Nicolau Maquiavel, com a obra O Príncipe, Thomas Hobbes com a obra Leviatã e Jacques Bossuet com a obra política resultante da Sagrada Escritura. São os três grandes teóricos, ok? E o absolutismo, pessoal, ele atingiu seu ápice em dois países, na Inglaterra e na França. Vamos tratar agora do absolutismo inglês e, em seguida, trataremos do absolutismo francês. Na Inglaterra, sempre houve um conflito entre os reis e o parlamento, porque os reis sempre tentaram estabelecer o absolutismo e o parlamento o evitava para não perder seus poderes. Num poder absolutista, o parlamento não manda. O parlamento é figurativo, então o parlamento inglês sempre teve cuidado de impedir que os reis adotassem o absolutismo para não perderem o poder. Como funcionava na Inglaterra? O rei governava junto com o parlamento. Geralmente havia uma parceria. Só que em 1215, como você pode ver no primeiro tópico, teve um rei inglês chamado João Sem Terra, que ele tentou implantar o absolutismo e afastar o parlamento do poder. Só que o parlamento, ao perceber esse desejo de João Sem Terra de implantar o absolutismo, o parlamento se antecipou e fez o rei João Sem Terra assinar um documento chamado Magna Carta. Por esse documento, ele limitava seu próprio poder ao parlamento, ou seja, ele não poderia implantar o absolutismo, ele tinha que governar junto com o parlamento. Ele tinha que ouvir o parlamento para tomar as decisões em conjunto. Então, a Magna Carta foi um documento que limitou a possibilidade da implantação do absolutismo na Inglaterra. Ok? O problema, pessoal, olhem o segundo tópico, é que houve a Guerra dos 100 Anos, você acompanhou comigo na aula passada, entre França e Inglaterra, e nessa guerra, pela região de Flandres, quem liderou a Inglaterra nesse conflito, entre 1337 e 1453, foi o parlamento inglês, e a Inglaterra perdeu a guerra. Com a derrota, a população inglesa começou a criticar o parlamento, porque foi atribuída a derrota ao parlamento. O parlamento inglês é que estava liderando o país. O país perdeu a guerra para a França. Então, o povo começou a questionar a autoridade do parlamento. Começou-se uma crise e isso abriu caminho para a implantação do absolutismo, com o apoio popular. Já que o parlamento liderou a Inglaterra na derrota da Guerra dos 100 Anos, o povo criticou o parlamento e abriu caminho para a implantação de um poder centralizado. Duas famílias começam a disputar quem vai assumir o trono inglês. A família Lancaster e a família York eram as duas famílias mais ricas e mais tradicionais da Inglaterra. Essas duas famílias travaram durante 30 anos a Guerra das Duas Rosas. Lancaster e York, as duas famílias brigando para saber quem iria chegar ao poder. Quem iria ser a primeira dinastia absolutista, já que o povo pedia pelo absolutismo. Depois de 30 anos de disputas, Henrique VII, representando as duas famílias, assume o trono e se torna o primeiro rei absolutista da Inglaterra, em 1485. Ele começa a dinastia dos Tudor, é assim que é chamada a primeira dinastia inglesa, a primeira dinastia absolutista. Henrique VII foi o primeiro rei absolutista, no entanto, o maior rei absolutista da Inglaterra em todos os tempos foi o seu filho, Henrique VIII. Henrique VIII foi quem implantou a religião anglicana na Inglaterra. A Inglaterra até então era católica. Ele rompeu com a Igreja Católica, utilizando como pretexto a não separação dele e sua esposa. Eu explico. Henrique VIII, ele era casado oficialmente na Igreja Católica com a rainha Catarina de Aragão.
Só que ele tinha outras 7 amantes e ele queria se casar com uma das amantes. Então ele pediu ao Papa da época, Leão X, no início do século XVI, ali por volta de 1520, ele pediu ao Papa Leão X que o separasse de sua esposa legítima, Catarina de Aragão, e o casasse com sua amante, com uma de suas amantes, Ana Bolena. O Papa negou o pedido de Henrique VIII e ele aproveitou essa negativa como pretexto, rompeu com a Igreja Católica, separou-se de sua esposa Catarina de Aragão, criou uma religião nova, o anglicanismo, e casou-se com Ana Bolena, uma de suas amantes, nessa nova igreja. E mais que ter implantado o anglicanismo, ele obrigou a população inglesa, todos os seus súditos, a mudarem de religião. Expulsou a Igreja Católica do seu reino, confiscou todas as riquezas da igreja na Inglaterra, templos, propriedades, tesouros, e implantou o anglicanismo. Por incrível que pareça, a religião implantada pelo rei Henrique VIII é hoje a religião oficial, 500 anos depois, e continua a ser a religião mais seguida na Inglaterra. Na época, além de criar o anglicanismo, ele implantou o ato de supremacia, que o tornava chefe supremo do Estado e da Igreja na Inglaterra. Então, a partir do ato de supremacia, Henrique VIII tornou-se o chefe máximo do poder político e do poder religioso em seu país. Ok? O absolutismo inglês ele caiu através da Revolução Gloriosa em essa imagem é de Henrique VIII, viu? O maior rei absolutista inglês. O absolutismo inglês ele caiu através da Revolução Gloriosa, liderada por Guilherme de Orange, entre 1688 e 1689, quando Guilherme de Orange derrubou o rei Jaime II e implantou uma monarquia constitucional parlamentarista na Inglaterra. Ou seja, a partir de 1689, a Inglaterra tornou-se uma monarquia parlamentarista, até hoje. Como funciona o atual momento político inglês? Existe a chefe da monarquia inglesa, hoje a rainha Elizabeth II, mas ela não manda em absolutamente nada do país. Todas as decisões são tomadas pelo primeiro-ministro. Desde 1689, a Inglaterra tornou-se, a partir da Revolução Gloriosa, uma monarquia parlamentarista. Ou seja, a família real ela tem apenas um papel figurativo. Eles não criam leis no país. Todas as leis, quem gere o país, quem administra é o parlamento, através de um primeiro-ministro. Ok? Vamos então agora para o absolutismo na França, para nós encerrarmos nossa jornada de hoje. A França, pessoal, conheceu a primeira centralização do poder, a primeira implantação de um regime absolutista com a dinastia Capetinga. O primeiro rei dessa dinastia foi Hugo Capeto, daí o termo dinastia Capetinga. Geralmente, quem dá nome à dinastia é o primeiro rei que chega ao poder. Ele escolhe o nome que ele quiser para a dinastia, para a sua família. Como o nome dele era Hugo Capeto, ele estabeleceu a dinastia Capetinga. Essa família governou a França de forma absolutista entre 987 e 1328, e ela acabou por falta de herdeiros. Em seguida, com a falta de herdeiros em 1328 e o fim da dinastia Capetinga, uma nova família assume o trono da França. Em 1328, a família mais rica e influente do país assume o trono francês, a dinastia Valois. Você vê aí, ó, dinastia Valois, mas a gente lê Valois. A dinastia Valois assumiu o poder em 1328, só que, infelizmente, 9 anos depois, teve início a Guerra dos 100 Anos. E o parlamento francês achou por bem afastar a dinastia Valois do poder, porque ela tinha acabado de assumir e ela não teria experiência para liderar a França naquele momento de guerra. Então, em 1337, quando teve início a Guerra dos 100 Anos, o parlamento francês afastou a dinastia Valois do poder e assumiu o comando da França e venceu a guerra. Como o parlamento venceu a guerra, ao fim do conflito, em 1453, a população francesa pediu que o parlamento continuasse governando o país. Então, a dinastia Valois não voltou ao trono, apesar de ser a legítima representante, não voltou ao trono ao fim da Guerra dos 100 Anos. O povo pediu que o parlamento continuasse, já que foi o parlamento que liderou a vitória francesa nessa guerra sobre a Inglaterra. O fato, pessoal, é que o parlamento ficou governando o país por mais 100 anos após a Guerra dos 100 Anos. O parlamento francês só devolveu o poder para os Valois
na metade do século XVI, num período em que a França já vivia guerras religiosas, porque tinha acabado de ser implantado o protestantismo na França e havia um impasse no país entre católicos e protestantes. Nessas guerras religiosas, o parlamento perdeu o controle da situação e devolveu o poder para a dinastia Valois, na figura do rei Carlos IX. Carlos IX, pessoal, assumiu o poder por volta de 1570. É a volta da dinastia Valois ao trono. Quando ele assumiu, qual era a situação da França? Uma situação de conflitos religiosos entre católicos e protestantes. Ele próprio, o rei francês Carlos IX, era católico, mas ele tinha um grande inimigo, um grande desafeto, o grande líder protestante Henrique de Navarra, que era uma ameaça ao trono. Os protestantes já tinham um número muito grande de adeptos na França e o medo de Carlos IX é que Henrique de Navarra aproveitasse essa liderança protestante e tentasse tomar o trono. Então ele mandou executar Henrique de Navarra. Promoveu a Noite de São Bartolomeu, dia 23 de agosto de 1572. Nessa noite, o rei ordenou que o exército francês matasse todos os protestantes de Paris. A ideia era matar Henrique de Navarra, o grande líder, e aniquilar com aquele possível adversário. Houve a Noite de São Bartolomeu. Nessa noite, o exército francês saiu matando todos os protestantes, mas, coincidentemente, Henrique de Navarra, ao perceber a movimentação estranha das tropas naquela noite, se escondeu. Saiu de casa e se escondeu num palácio abandonado, Palácio do Louvre, lá em Paris, onde hoje fica o Museu do Louvre. Então, Henrique de Navarra, ele passou a noite escondido. Na manhã seguinte, ele fugiu. Ele fugiu de Paris porque ele sabia que ele estava sendo seguido pelo rei e que o rei queria sua cabeça, que o rei tinha ordenado a matança dos protestantes para atingi-lo, mas ele escapou ileso. Henrique de Navarra passou a viver aos arredores de Paris e todos achavam que ele já tinha morrido, inclusive o rei Carlos IX. Os próprios protestantes, com o sumiço de Henrique de Navarra, eles acharam que seu grande líder tinha morrido na noite de São Bartolomeu e nomearam um novo líder, Henrique de Guise. Henrique de Navarra estava vivo e observando tudo isso que acontecia na França. Ele, escondido, acompanhou a morte do rei Carlos IX, acompanhou a subida ao trono do seu filho, Henrique III, e resolveu voltar a Paris para tomar o trono do jovem rei Henrique III. Quando ele voltou a Paris, começou a Guerra dos Três Henriques. Henrique III, o rei que acabava de assumir, herdeiro de Carlos IX, que havia morrido. Henrique de Navarra, o antigo líder protestante que tinha fugido. E Henrique de Guise, o novo líder protestante, que assumiu quando Henrique de Navarra era dado como morto. Os três começaram a luta pelo poder. E quem sobressaiu-se foi Henrique de Navarra, o primeiro grande líder protestante. Ele assumiu o trono francês e iniciou uma nova dinastia. Não é mais a dinastia Valois, porque ele não é herdeiro da família, ele tomou o poder na Guerra dos Três Henriques. Então, Henrique IV inicia a dinastia dos Bourbons. Para surpresa dos protestantes, Henrique de Navarra era protestante. Só que quando ele assumiu a França, a maioria da população do país era católica, não tinha clima para um rei protestante governar uma maioria católica. Então, para surpresa dos protestantes, então logo Henrique IV assumiu o poder, Henrique de Navarra, ele se converteu ao catolicismo e decepcionou os protestantes. É dele a famosa frase, Paris bem vale uma missa. Ele decepcionou porque ele era protestante, mas se converteu por questões políticas. Se ele fosse um rei protestante, seria difícil governar um país de maioria católica. Então ele se converteu ao catolicismo. Os protestantes se revoltaram contra ele e, para abrandar os protestantes, para acalmá-los, ele estabeleceu o Edito de Nantes. Na cidade francesa de Nantes, ele assinou um documento concedendo liberdade de culto aos protestantes. Então ele agradou aos dois grupos. Ele agradou aos católicos ao se converter ao catolicismo e agradou aos protestantes ao assinar o Edito de Nantes. O Edito de Nantes concedendo liberdade de culto aos protestantes. Só que nós sabemos que, apesar de Henrique IV ser importante, o maior rei absolutista da história francesa foi, sem dúvidas, o Rei Sol, Luís XIV, esse que está na imagem para vocês. Luís XIV é o construtor do Palácio de Versalhes, né? Grande símbolo, já caiu no Enem, o grande símbolo arquitetônico do absolutismo francês.
O absolutismo francês caiu através da Revolução Francesa, quando o terceiro Estado, povo e burguesia lideraram o movimento, prenderam o rei Luís XVI e ele foi guilhotinado. O povo assumiu o poder a partir de então, finalizando a dinastia dos Bourbons, finalizando o governo absolutista francês através da Revolução. Não à toa, a Revolução Francesa é um marco histórico, um marco que finaliza a Idade Moderna e inicia a Idade Contemporânea, porque é a queda do absolutismo na França, com a morte de Luís XVI, guilhotinado através do movimento popular que desencadeou a Revolução Francesa. Tudo bem? Então encerramos aqui, um forte abraço. Nos encontraremos na próxima semana para dar sequência a mais um conteúdo desse período maravilhoso que é a Idade Moderna. Forte abraço e até lá.